Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 10, versículo 1 a 3. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Amém. Pode sentar. Versículo 1 nos diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Esse em verdade e em verdade, nós sempre fazemos algumas colocações para contextualizar e vocês entenderem. Logicamente a gente não pode fazer uma exegese profunda de todo o texto, porque demoraria. Mas pelo menos para vocês entenderem o que é que Deus quer falar nessa mensagem. Em tão pouco tempo, a gente tem que dar pelo menos um mínimo para que vocês entendam e prestem atenção e recebam. Porque tudo que a Bíblia fala é maravilhoso, a não ser que a gente não tenha o discernimento dado por Deus, a iluminação. Mas veja aqui como passa desapercebido. Ele diz aqui em verdade. O que é que você imaginaria que quer dizer isso aqui, né? Isso aparece 25 vezes no Evangelho de João. Isso, teologicamente ensinado, é um duplo amém aramaico. Isso era falado no aramaico. Era um duplo amém. Ele era usado para assuntos solenes, sérios, né? Que precisava de uma ênfase, uma confirmação a mais. Então, quando Jesus fala assim, em verdade, para nós ele está só repetindo. Não, mas para os que entendiam na época, ele estava dizendo, parem, presta atenção, porque o que eu vou falar agora é muito importante. Vocês têm que prestar atenção, porque realmente é sério o que eu vou falar. Ora, uma palavra vindo de Jesus, e ainda ele dizendo que vai falar de maneira solene, que todos prestem atenção, é como essa palavra. Por isso Jesus usou esse duplo amém, aramaico, né, para chamar a atenção do ensino importante e verdadeiro, que em seguida Jesus, ia ministrar. E olha, veja como é. Porque em seguida, que ele disse, em verdade vos digo, em seguida ele disse, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão. E sabe como aquelas passagens também, que Deus diz, quando Deus falava duas vezes, né, o nome, Abraão, você pode ver que tem isso na Bíblia. Moisés, a gente pensa que é uma repetição comum. Não, isso na época queria dizer o quê? Conhecimento íntimo daquela pessoa. Então, quando Deus falou para Abraão, ele estava dizendo para todo mundo que ele era amigo de Abraão. É como eu chegar aqui numa multidão grande, numa assembleia grande, e ver uma pessoa amiga, está no meio de vocês, mas não sabe que é o íntimo meu. Então eu chamo o nome dele duas vezes. Todo mundo, na época, sabia que aquela pessoa era um amigo meu íntimo, porque eu chamei o nome dele duas vezes. Então são esses ensinos que tornam necessário para que você entenda bem o texto, né? E na Bíblia Sagrada, Jesus nos fala muito por parábolas. Mas aqui no Evangelho, segundo João, nós não encontramos nenhuma parábola.
Ele não fala por parábola. O próprio termo parábola, ele só é citado nos sinóticos e em Hebreus 9, 9, 11. Estou sinóticos. Sinóticos são os evangelhos. Os outros 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados sinóticos, porque eles falam mais ou menos do mesmo assunto. Então, nesses evangelhos sinóticos é que é usado parábolas. Aqui em João, não. E só é citado em Hebreus 9, 9 e 11. 9, 9 diz, é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Não é o assunto, mas Deus, quando fala em parábolas, você tem que entender o contexto para saber o que ele está falando. Ele está dizendo o que aqui? Que no tocante a dons, sacrifícios, não adianta nada no tocante à consciência. Eles são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então não adianta o pastor Humberto estar pregando santidade aqui se ele não tem vida. Para Deus, Deus não está recebendo. É ineficaz. O maior louvor que nós damos a Deus não é o louvor cantado, como muita gente pensa. Tem louvores, a Bíblia diz para certos louvores, que Deus, tem um momento que Deus diz assim, eu não suporto o estrépito dos teus cânticos. Isso está na Bíblia, Deus dizendo para aqueles que estão cantando para Ele na igreja, eu não suporto o estrépito dos teus cantos. Estrépitos é um som insuportável, que você não aguenta. Deus está dizendo que não aguenta. Agora, quem está ouvindo o louvor perfeito, os caras estão tocando bem, os caras não saem do tom como nós saímos aqui, nem desafina como nós desafinamos. Mas só que Deus não recebe. Porque o louvor cantado, ele é uma expressão da sua vida para Deus. Se você tem vida, você tem louvor a Deus. Você honra o nome de Deus com a vida digna que Ele quer. Se você não tem vida, você pode louvar que Deus não recebe. Porque o louvor dele não são cânticos. Mas o cântico é uma expressão através da voz de uma situação interna de santidade que eu vivo. Eu louvo a Deus com a minha vida e para que todos saibam, eu expresso essa vida de santidade a Deus através do meu cântico. Isso é o que Deus fala na palavra. Então, isso aqui não é parábola. Diferente do que nós também conhecemos por alegoria, isso aqui é mais uma alegoria. Mas nós conhecemos a alegoria como uma coisa muito pejorativa. Jesus aqui nessa passagem usou de uma alegoria, mais uma vez teologicamente falando, mas é como se deve interpretar uma alegoria. Para você entender a mensagem central, eu tenho que passar por isso, senão você recebe e sai daqui vazio. Mas eu creio que você vai sair entendendo essa mensagem. Uma alegoria, ela não se deve tentar explicar cada traço ou característica do símbolo que está sendo usado, principalmente quando a situação histórica fornece a interpretação. Já viu que tem gente que pega na Bíblia, inventa e cria, cada letra é um significado, tudo inventado. No caso dessa passagem, que Jesus usa uma alegoria, ele mesmo já fornece a interpretação. Então a elucidação deve ser de acordo com o que o autor da alegoria, que no caso Jesus, deixou, e não com a fértil imaginação do leitor. Porque o cara pega, ele lê, e ali ele inventa. Ele não se dá o trabalho de ler todo o texto, contextualizar com a época, com outras passagens da Bíblia. Ele não faz isso. Ele pega e, como todo homem tem imaginação, ele começa a inventar. E aí dá as distorções. Então, nesse caso, não precisa ficar perguntando detalhadamente o que isso representa, ou o que representa aquilo. Análise humana, e em excesso, leva à interpretação incorreta.
Por isso que eu digo que há muitos textos fora do contexto, usado como um pretexto para pregar o que se quer, para atender alguém que necessita ouvir. Isso é o pior que tem, é usar um texto fora do contexto como um pretexto. Nós temos que passar para a igreja, porque é obrigação. A Bíblia diz que o conhecimento, a sabedoria vem do sacerdote. Ele tem que buscar, ele tem que não empurrar de goela abaixo, mas tem que fazer a igreja dizer: eu entendi, pastor, perfeitamente esse texto. Eu já tinha lido várias vezes, mas não entendia. Se nós não entendermos o significado de cada coisa deixada pelo próprio Jesus, não entenderemos absolutamente nada da mensagem deixada por ele. O que eu quis dizer com tudo isso é que Jesus nos deixou grande ensino e alerta através desse texto, e de maneira alegórica. Mas ele mesmo nos deu o significado de cada símbolo citado. Veja bem, João 10:1, em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas só e por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que significa essa porta? Nesse texto, essa porta significa o próprio Jesus. Mas eu não estou dizendo isso porque eu acho, não. É por isso que eu digo, você não pode pegar o texto e dizer: não, isso aqui está parecido. Então, para você analisar um texto, você tem que procurar no autor a intenção dele. E Jesus aqui é literal. Lá em João 10:7, no próprio capítulo, nos versículos adiante, olha o que Jesus diz. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Pronto, acabou. Eu sou a porta das ovelhas. Mas vai complicar um pouco aqui. Mas essa coisa tão simples, ninguém vai se incomodar. O cara quer inventar logo o que é a porta. Porque ele disse que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Começamos a analisar o texto. Então Jesus disse claramente: eu não posso mais questionar. Eu sou a porta, ele diz, das ovelhas. Em João 10:9, ele repete, é outro versículo, não é o mesmo. Ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Você está vendo agora como você tem um fundamento para levar tudo para Jesus? Ele diz: aquele que não entra pela porta é ladrão. Aí ele está dizendo aqui: se alguém entra por mim, eu sou a porta, será salvo. Então ele está dizendo já diretamente aqui que salvação é só através dele. Aí, biblicamente, a gente já pode afirmar isso. Então vimos claramente, Jesus disse que quem não entra pela porta é ladrão. Ele disse literalmente que ele é a porta. Então o que precisa entendermos, que o que Deus nos fala através da Bíblia, não é tão complicado. É porque o homem ele quer usar a imaginação dele. Ele não se humilha diante de Deus para dizer: se o Senhor não me mostrar, não me iluminar, eu vou inventar. Porque a Bíblia ela foi inspirada por Deus a homens. Ela está revelada, mas ela precisa ser iluminada. Até a segunda parte todo mundo pega. Foi inspirada, Deus levantou homens e inspirou esses homens e entregou a palavra. Revelou tudo o que ele queria aqui, mas ela precisa ser iluminada. Então precisa do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender isso. Que o Deus nos fala através da Bíblia nós temos que ter muita atenção, mas principalmente buscar nele a iluminação e eliminar a nossa imaginação. Como eu disse, meus irmãos, nós não vamos fazer uma exegese profunda, detalhada, porque senão só aqui nesse versículo daria para a gente pregar até de manhã, por incrível que pareça. Mas vamos só alertar o que Jesus está dizendo aqui nesse versículo,
E o que é que a igreja contemporânea precisa saber? Primeiro ele diz que nós já vimos bem claro, salvação só nele, não há salvação sem ele. João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. João 14, 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que... Veja que pregação cristocêntrica, como toda a Bíblia. Tudo vira para Jesus, não é porque os homens queiram, nem alguma denominação queira, não, é porque a Bíblia diz. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, o. Ele não disse um caminho. Isso é interpretar texto. Quando ele diz o caminho, ele está dizendo que só tem um caminho para a salvação. O caminho é Jesus. Se ele dissesse assim, eu sou um caminho, aí ele estava dizendo e dando a possibilidade de existir outro caminho. Então, Jesus salva, Maria salva, o santo tal salva, aí poderia dizer. Mas ele disse, eu sou o. O quer dizer único. Não tem outro. Você vê, já se confirmando em outro texto. A verdade e a vida. Aí ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai ao Pai. Eu já vi muita gente dizer, ninguém vai ao Pai. Não. Porque Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém é salvo. Ninguém vai para o céu, lá onde está Deus com Jesus, se não for através de Jesus. Você viu que não é um texto solto, não é uma palavra solta? São várias palavras se confirmando. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Atos 4, 11 e 12 diz assim, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Por que ele é a pedra rejeitada? Os construtores quem são? Os judeus. Deus entregou a ele os oráculos. Os judeus, eles rejeitaram. Eles rejeitaram o quê? A pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra principal que sustenta toda uma construção. Se você fizer um edifício sem a pedra angular, o edifício rui. Aí ele diz que os construtores, que Deus escolheu, que foram os judeus, rejeitaram Jesus, a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mais uma vez, ele limitou a salvação em Jesus. Ele disse, não existe outro nome. Não existe. Isso é a Bíblia. E é interessante, como a gente, às vezes, eu sento e eu prego para os católicos, eu mostro isso aqui, e eles, não, mas isso aí... acham até que tem outra Bíblia, e se chocam, né? Quando eu mostro que a Bíblia dos crentes é a mesma dos católicos, como eles dizem. A diferença é que ela tem alguns livros a mais, ela é mais exigente do que a nossa, porque tem a mais do que a Bíblia, são chamados livros apócrifos. Apócrifos é que não foram aceitos no cânon, porque não passaram nas exigências de que um livro precisaria passar para se tornar sagrado. Porque um papa chegou lá e disse, eu quero que isso aqui vá para a Bíblia, e foi na marra. Então, por isso que ele não é considerado na Bíblia evangélica. Porque um homem só não podia determinar que uma escritura é divina, se ela tinha dezenas de critérios para ser considerada. São por isso que nós não aceitamos alguns livros que tem na Bíblia. Agora, todos os livros que tem na Bíblia, que eles chamam dos crentes, tem na Bíblia dos católicos. Todos, 100%. Acrescidos de uns, que por motivo de conhecimento, historicamente, eu li, ele é mais duro do que os que tem na... Eu digo, rapaz, se vocês não obedecem esses aqui, que a gente diz que é divino, imagine esses outros aí que tem, que o negócio é mais complicado ainda, né? Então ele diz aqui, olha, abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Limitou em Jesus de novo. Então Jesus falou o que é a porta, o que significa a porta. Ele também cita um aprisco.
E o que ele quer nos ensinar com esse símbolo? O que significa esse aprisco? O que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão salteador. Está implícito no versículo 16 de João 10, que quando Jesus fala do aprisco, ele está se referindo ao Israel de Deus, ao povo escolhido de Deus. Ele usou aqui a figura do aprisco, porque naquela época, o aprisco era um curral, num campo aberto, que era feito com pedras brutas, né? Eram colocadas, era um muro enorme no meio do mato e colocado um só portão muito grande e pesado. Ali ficavam as ovelhas e ali ficava o porteiro. Então, quando os ladrões queriam roubar, logicamente eles não vinham pela porta do aprisco. Eles tinham que escalar o muro para tentar entrar e roubar. Você está vendo onde Deus quer levar? Ele começou contando uma história que era bem conhecida na época, todo mundo conhecia o aprisco, todo mundo, e ele está dizendo, já está falando aqui, vai falar do pastor, até ele dizer que aquele que não entra na igreja através de Cristo, seja pastor, seja o quê, é ladrão salteador. É por isso que ele não quer entender bem a palavra, porque ela realmente é muito dura. Porque ele diz, em verdade vos digo, o que não entra pela porta, você já sabe, por Jesus, no aprisco das ovelhas, no curral de Jesus, mas sobe por outra parte, o que não entra com o passaporte, com o evangelho, esse é ladrão. Meus irmãos, Jesus aqui já está falando dos líderes religiosos daquela época, e principalmente de hoje. Eram líderes que eram totalmente hostis a Jesus. Eles não aceitavam a pregação de Jesus. Haja visto o que aconteceu. Eles não entram nas igrejas pela porta. Eles não queriam entrar nas sinagogas através de Jesus. Eles queriam entrar por eles, na marra. Ou seja, eles não entram através de Jesus pregando e vivendo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sobem, entram por outra parte, e o próprio Jesus diz que são ladrões, salteadores, são mercenários, que usam a igreja e abusam da fé das pessoas para se locupletarem, apacentando a si mesmo. Isso é Jesus Cristo que diz. Isso é Deus que diz, tanto no Antigo como no Novo Testamento. É muito duro para os pastores, mas é uma verdade. Veja Ezequiel, que diz 34, 1, 10. Olha aqui que palavra. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Pastor é para apacentar, meu irmão. Pastor não é para encher bolso de dinheiro, não. Pastor é para proteger. Pastor é para servir. Pastor é para discipular, é para ensinar, é para disciplinar, é para acompanhar. Olha o que é que Deus diz aqui. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Olha o que é que ele diz. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolai-vos o cevado. O cara pega a ovelhona gorda e pega tudo dela, mas não apacentais as ovelhas. Eles fazem tudo o que não é para fazer e não fazem o que é para fazer. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Aqui Deus vai detalhando toda a função do pastor. Me diga uma coisa, você olhando isso aqui, será que não é o retrato de hoje, não? Será? Deus é Deus, por isso que eles não conseguem desdizer da Bíblia, porque ela é muito atual. Tudo que diz aqui está acontecendo hoje. Aí diz assim, mas dominai sobre ela com rigor e dureza.
Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Por quê? Porque as verdadeiras ovelhas não aceitam o que está aí. Aí, como elas não têm conhecimento, elas chegam e dizem: isso aí é ser de Cristo, isso aí é ser crente, longe de mim. Aí as que querem aquilo ali, que querem viver no engano por um pastor enganador, lotam. As que não querem ficam espalhadas como ovelhas sem pastor. Porque não aceitam. Sabe por quê? Porque não são cegas. Porque Deus mostra que aquilo ali não é de Deus. Muitos sofrem porque estão lá dizendo no coração: está errado isso, está errado, mas estão lá, porque acham que não tem outro canto para estar. E é isso que Deus diz aos pastores: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, é Deus falando com os pastores. É um negócio, é imperativo, Deus está falando. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. É só o que os pastores fazem hoje. Se apacentam a si mesmo, enchem os bolsos de dinheiro. Eu nunca vi tanta gente enriquecer. Só tem duas coisas que eu vi enriquecer tão rápido na minha vida. Eu fui polícia civil no Sul, concursado. Só duas coisas para enriquecer ligeiro: é droga e pastor. Não tem duas coisas para enriquecer mais ligeiro. Porque, infelizmente, falam de denominação, falam de tudo, mas eu não vejo palavra. Eu não quero saber. Aí ficam brigando: não, porque é batista. Não, porque é presbiteriana. Não, é porque é pentecostal. Eu não vejo isso na Bíblia, rapaz. Eu quero palavra. Eu quero palavra. Quer dizer que tem um ali, rapaz, só tem bebum. Só acaba do mel. Aí eu digo: agora pronto. Só porque é daí agora vão chamar pitocostal? Só se for. Os caras gostam de beber, estão lá na pitocostal. Aí quem não gosta... Rapaz, isso é absurdo. Vida não tem. As famílias sendo quebradas. As famílias sendo separadas. Os filhos caindo na droga, prostituição. Não tem mais, não existe mais o temor a Deus. Disciplina na igreja. Onde é que existe isso? Só no doido pastor Humberto. Só aqui mesmo. Disciplinamos no púlpito, com muito amor. Sabe por quê? Porque tem uma palavra que Deus diz assim: aquele que não participa da disciplina de Deus, não é filho, é bastardo. Então não sou eu que digo que essa ruma de gente que está aí, é bastardo não. Sabe o que é bastardo, né, meu? Bastardo é aquele que não sabe nem quem é o pai. É o que tem muito por aí. Por quê? Porque não participa da disciplina de Deus. Faz o que quer da sua vida. Não tem temor a Deus, não tem respeito por Deus. Nem sequer o tentar consertar a sua vida. Porque não tem pastores, eles rejeitaram o conhecimento, rejeitaram a Bíblia. Aí o que é que Deus diz lá em Oséias 4:6? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Eu também o rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Porque tu te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Então o que está acontecendo aí hoje está na Bíblia. O sacerdote, o pastor deixou a palavra de Deus, não prega mais. Porque vai pregar sobre adultério, está cheio de adúltero na igreja. Vai pregar sobre imoralidade, está cheio de homossexual dentro da igreja. Vai pregar sobre corrupto, está cheio de sonegador dentro da igreja. Como é que vai pregar desse jeito? Resultado,
A igreja que pegar, fica só o moinho. Para nós aqui, eu acho que é muito. Às vezes eu olho assim e digo, Senhor, tem um tempo que eu pensei que ia ficar eu, minha mulher e minhas filhas, e é porque não pode, não ter outro canto para ir, a gente tem que ficar comigo, né? Eu ainda pensava assim, e eu tenho certeza que ainda fico com eles porque me amam. Então você veja, é uma realidade dura, mas tem que deixar a mentira do lado. Eu prefiro uma dura verdade do que uma doce mentira. E o povo está vivendo uma mentira. Por isso Deus diz, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores. Isso aqui não é o pastor Humberto que está dizendo, não, meu. Isso aqui é Deus, está aqui na palavra de Deus, em toda a Bíblia tem na Bíblia do Espírito, tem na Bíblia do católico, tem na Bíblia do crente, tem toda a Bíblia. É Deus que diz, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirva de pasto. Isso é Deus que fala, sou eu não. Dizem que eu sou duro na pregação, eu não prego, eu sou um arauto, rapaz, eu sou embaixador. Eu digo para o povo, pai, o mundo mesmo diz que portador não merece pancada. Eu só estou dizendo o que Deus falou. Pregava na rádio aí, pregava. E eu dizia e digo, no dia que me mostrarem que eu estou errado na Bíblia, eu não tenho problema em vir e me redimir. Não tenho problema de retirar o que eu disse. Agora, me chamaram para uma tal de associação de pastores. Aí quando eu vi, eu disse, rapaz, não é assim não, está tudo errado. Não, mas não. Aí vieram conversar comigo. Rapaz, maneira aí. O que você quer dizer com maneira? Eu estou pregando a palavra? Não, tá. Mas a gente não deve dizer tudo que está na palavra. Como é um? Não deve dizer tudo que está na palavra? Eu vou dizer uma coisa, eu vou sair daqui para não dizer para onde é que vocês vão. Porque não tem, isso aí não entra no meu, não dá para mim não. Eu maneirar na palavra, meu irmão. Não, porque senão a igreja fica sem dízimo. E quem é o Jeová Jireh que vocês falam? Que Jeová Jireh quer dizer o Deus da provisão. Eles falam, Jeová Jireh. E para Jeová Jireh, não é Deus? E não diz que é o Deus da provisão? Para a igreja não vive de dízimo não, rapaz. Quem traz o dízimo para a igreja é Deus. Ele é o dono. Ele está mandando eu pregar, eu vou pregar. Agora, se ele não vier ninguém para a casa dele, eu vou dizer, aí, o senhor está deixando faltar na sua casa? Não é comigo não, meu irmão, meu negócio é pregar. Suprir é Deus. Então esse povo, eles tentam ganhar o povo com mentiras, com fantasia, falso evangelho, intimidando e odiando aqueles que pregam e buscam viver o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. João 9, 2:22. Então, os pais responderam, sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então eles oprimiam. É isso que eles fazem. Até de seita, né? Já não chamam. Foi o que chamaram. Honra para mim, viu? Honra. Primeiro que são, Deus me perdoe, mas são os analfabetos. Se perguntar o que é seita, eles não sabem o que é. E Jesus chamaram o quê? A seita dos nazarenos. Ora, eu só prego Jesus, sou cristocêntrico, só prego Bíblia. E me chamaram da seita. Eu sou. Da seita de Jesus, eu sou. Eu ficando do lado de Jesus, pode dizer o que quiser. Seita, religião, aí o nome dê o que quiser. Mas diga assim, é porque ele está do lado de Jesus. E Jesus chamaram a seita dos nazarenos. Seita, sabe o que é seita? É tudo aquilo que é pregado fora da Bíblia. Seita é aquilo que é diferente da doutrina de Deus. Agora eu estou falando de maneira gramaticalmente correta.
Seita é tudo aquilo que é fora da Bíblia. A doutrina que Deus deixou, Deus pregou. Se você disser diferente, é uma seita. Então, acho que não sou bem eu que sou seita, não. Pelo que a Bíblia diz, seita é outras coisas que tem por aí. Então, nesse texto, Jesus faz menção das ovelhas, né? Ele diz, em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre, por uma parte, esse é ladrão, esse salteador. Então, quem Jesus representa aqui quando ele chama de ovelhas? Ovelhas aqui são aqueles que por quem Cristo morreu, aqueles destinados a serem salvos, aqueles que obterão vida eterna e aqueles que ouvem a voz, seguem Jesus e ele vai à frente deles. João 10,4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. É interessante que nesse estudo, eu posso com certeza dizer, iluminado por Deus, nós vimos claramente que Jesus era a porta. Agora aqui um complicador, meu irmão, para você ver onde é que eles se perdem. Vamos terminar depois disso, mas presta atenção. A gente viu aqui, claro, literal, direto, que Jesus era a porta. Agora, o texto nos diz que aquele que entra pela porta, esse é o verdadeiro pastor. Não é isso que a gente viu? Em João 10,2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Mas, em seguida, o texto nos afirma que Jesus é o pastor. Mas, enfim, Jesus é a porta ou o pastor? Aí onde está a complicação para os sábios humanos que não buscam em Deus a elucidação. Olha, João 10,7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. João 10,9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Agora Jesus 10,11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus 10,14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e ela me conhece a mim. Os analfabetos bíblicos, né, que tentam encontrar falha na Bíblia, eles alegram-se, né, quando eles veem isso aqui, acham que acharam alguma contradição. Mas na verdade é o Senhor que se ri deles, né? Tem uma passagem na Bíblia em Salmo 24,4 que diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Os críticos da Bíblia, é isso que Deus diz, ó. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Porque você viu literal, que Jesus disse que era a porta, e depois Jesus disse que era o pastor. Esta dúvida, ela torna-se insignificante, quando pela fé, nós cremos na grandeza e no poder incomparável de nosso Senhor Jesus Cristo, como o único Deus. Ou seja, nenhum símbolo, começa logo aqui, nenhum símbolo individualmente pode representar tudo que Jesus Cristo é na realidade. A sua grandeza jamais poderá ser expressa completamente por um símbolo. Nenhuma representação pode expressar ou fazer justiça à plenitude de nosso Senhor. Ele é de fato tanto a porta como o pastor. Muitas vezes, nós esperamos a manifestação de Deus em terremotos, fogo. Ele se manifesta num cicio tranquilo e suave. Aquela passagem do profeta lá em 1 Reis 19, 9 a 18. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que ele veio a palavra do Senhor e disse: que faz aqui, Elias? Elias fez o trabalho de Deus, depois fugiu porque queriam matar ele. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Se fosse naquela época, acho que o pastor Humberto vivia escondido nas cavernas, porque tem um pessoal que tem uma vontade, é uma sede na vida do pastor Humberto. E eu não faço nada, eu só faço pregar. E uma notícia ruim para eles, eu não vou deixar não. Vou deixar não, tão cedo. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Estavam matando tudo que era de Deus naquela época. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida.
Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Logicamente, o profeta esperando, não era o fogo, era o terremoto. E nada de Deus. Depois do fogo, um cicio tranquilo, suave. Cicio, só aquele bem fraquinho, bem... Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Aí foi onde Elias foi e passou para Eliseu. Elias subiu numa carruagem de fogo. Vocês conhecem a passagem. Quem escapar à espada de Israel, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aí Deus disse: Elias, tu pensa que tu está só? Tem só tu não, cara. Vai para o campo, vai para a luta. Eu separei mais 7.000 que não está se dobrando a Baal, o Deus do mundo, ao poder, sabe? A pressão, a corrupção. Eu pensava que estava só. Aqui e acolá, Deus levanta um outro doido pregando quando eu estou pregando. Deus me falou exatamente isso. Vá para frente, pregue o que eu estou mandando, que você não está só não, rapaz. Pregue a palavra. Você quer ver você sofrer, você não pregar. Mas vá firme, que eu estou contigo. Uma das razões que Deus detesta, abomina e não aceita que os verdadeiros de Deus façam e usem, é a imagem de escultura. É exatamente porque nenhuma imagem pode representar a magnitude de Deus. Vocês entenderam? Um símbolo, qualquer coisa, não pode representar Deus, porque ele é grandioso demais. Eu não posso representar Deus numa imagem, eu não posso limitar a magnitude, o poder de Deus numa imagem. Por isso que Deus não aceita. Por isso que ele ora está num terremoto, ele ora está numa sarça ardente, porque não tem nada que represente a Deus. Uma hora ele é o pastor, outra hora ele é a porta. Ele é Deus. Na minha pequenez de imaginação, não tem nada que eu crie que possa representar Deus. É por isso que Deus não aceita a representação dele de maneira nenhuma. E as pessoas não entendem isso. Condena a imagem feita de outros homens e mulheres, porque é inconcebível, inaceitável que o ser humano, em plena consciência, acredite que uma imagem feita por mão de homens tem algum poder. Já pensou? Eu faço o meu próprio Deus. Está na Bíblia, Deus diz: o homem vai, planta uma árvore, a árvore cresce, ele corta a árvore, aí uma parte da madeira, ele constrói casa, da outra parte da madeira, ele faz utensílios, aí ele toca fogo numa parte, num pedacinho que ele sobrou, ele faz um Deus, se ajoelha diante deles: você é o meu Deus. Pai, isso é loucura. Isso é loucura. Por isso que o Salmo 15 diz, né? Quando perguntou: onde está o teu Deus? Está no céu. Meu Deus está nos céus. O deles são feitos por mão de homens. Diz assim a Bíblia: tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvido, mas não escuta. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Som nenhum sai da sua boca. Aí eu gosto muito de... Quando Deus me mostra, eu gosto muito de ir diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor disse aqui que tem boca, mas não fala. E aqui o Senhor disse que som nenhum sai da sua boca. Não há repetição, não? Será que... Eu digo para Deus: perdoe minha ignorância, mas se for da tua vontade, o Senhor é Deus, o Senhor quis dizer alguma coisa aqui. O que o Senhor quis dizer com tem boca, mas não fala, e som nenhum sai da sua boca? Para mim, bastava dizer um. Simples, rapaz. Quando Deus me falou, eu digo: a gente precisa mesmo ser iluminado por Deus. Tão simples, tão lógico. Não, meu filho, quando eu disse
tem boca, mas não fala, eu comparei ao homem. Quando eu disse som nenhum sai, que ele diz mais literalmente da sua garganta, não é nem da boca, da sua garganta. Aí, meu filho, eu quis comparar com o animal, porque o animal grunhe, o cachorro late, o gato mia, e a imagem nem isso faz. Pode espremer que não tem jeito dela miar. Aí sabe o que Deus diz? O pior vem aí, meu irmão. Deus termina dizendo assim: tornem-se como eles os que os fazem e os que neles confiam. Eita, rapaz. O que ele quer dizer com isso? Torne-se cego, surdo, mudo. Uma imagem. Nada, não vai saber nada, o cara está cego. Ele não vê o lógico. Ele não vê nada, porque ele está igual àquilo que ele crê. Porque Deus jogou essa maldição. Tornem-se como eles, como os ídolos, como as imagens. Aqueles que o fazem e os que neles confiam. Então, Jesus é a porta, porque ele é o único acesso ao reino dos céus. E na terra, os pastores ordenados precisam passar por ele, com o passaporte do evangelho. Se tais pastores não procederem assim, não sou eu que digo, é Deus que diz, não passarão por Jesus e serão considerados ladrões salteadores, pois não entram pela porta, que é Jesus, mas tentam pular o muro, tentam inventar um evangelho, tentam entrar nas igrejas através de outra palavra que não está na Bíblia. É Jesus que diz, é ladrão salteador. Jesus é o pastor verdadeiro, porque ele tanto dá acesso, como é o único que entra no reino dos céus. E ele é o modelo e referencial para os pastores terrenos. Esse mesmo fenômeno nós encontramos no livro de Apocalipse, quando João esperava ver um leão e viu um cordeiro, e um cordeiro tendo como sido morto. Vamos ver isso aqui rapidinho, Apocalipse 5, 5, 6, olha aí. Ó. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então aquele homem, ele disse que queria ver o leão de Judá, ele viu o cordeiro. O que a Bíblia diz? Jesus Cristo é o leão de Judá e Jesus Cristo é o cordeiro. Em cada contexto ele é uma coisa. Então num contexto ele é a porta, no outro ele é o pastor. Num contexto ele é o leão de Judá, na outra é o cordeirinho que foi caladinho para a cruz. Isso é o que a Bíblia nos diz claramente. Da mesma forma, João esperava ver a noiva, porém ele viu uma cidade. Apocalipse 21, 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, olha aqui, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou, olha, ele disse, eu vou mostrar a noiva, a esposa do cordeiro. Aí me mostrou a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. A igreja é a noiva. A igreja é a Nova Jerusalém, vai descer do céu a noiva, vai descer do céu a Nova Jerusalém, porque são símbolos que Deus usa para ele, para Jesus, que não pode, nenhum deles consegue expressar o total poder de Deus. Na nossa realidade, uma noiva não pode ser uma cidade, ou uma cidade não pode ser uma noiva, mas a igreja de Deus é representada tanto como a noiva, como a cidade. Cristo, dependendo do contexto, é representado como leão ou como cordeiro. Uma porta não pode ser um pastor, mas Cristo, num contexto, é representado pela porta, e no outro, compreensivelmente, é representado pelo pastor. Eu acho interessante, é os analfabetos da Bíblia que eu chamo, tem esses, né? Tem outros que, por serem realmente filhos do diabo, tentam, sem sucesso, desacreditar da Bíblia, e usam um texto como que, até como esses, para questionar. Por outro lado, tem intérpretes sérios e iluminados por Deus, que querem usar um pouco de apologia, e dizem que acham que os ladrões e salteadores de Jesus, que Jesus cita, são os fariseus. Ora, mas, está certo, são os fariseus daquela época, os fariseus de hoje. Ora, os fariseus de hoje fazem exatamente o que os fariseus daquela época faziam. Aí você vê como é difícil você pregar isso.
Para ele dizer que fica muito duro. Aí ele diz, não, é só o daquela época. Daquela época o quê, rapaz? É a mesma coisa hoje. A palavra de Deus, ela diz que era e permanecerá. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ela é para hoje sim. Eu não tenho dúvida que os fariseus representam a coja, a súcia dos ladrões e salteadores que Jesus cita no texto, mas que hoje são representados pelos mercenários e marqueteiros do púlpito, cognominados pastores, bispos, apóstolos e outros tipos de ladrões religiosos, que está cheio por aí. Agora, por incrível que pareça, escutem essa aqui. Às vezes eu vi que estou terminando para você se reanimar, mas não estou não, sabe? Mas agora eu estou quase terminando mesmo. Não é porque você está querendo dar um sono, eu digo, estou terminando, aí opa, agora vai. Aí, vai. Mas quando eu digo a terceira vez é porque está terminando, viu? Agora, o que tem mais nas igrejas hoje, meu irmão, por incrível que pareça, são papas. Papas. Eles inventaram pastor, bispo, apóstolo. Mas todas as igrejas têm papa. Mas sabe o que é? São os papas real. As ovelhas botam o dinheiro no gasofilácio e o papa vai lá e papo real. É os papa real, eu chamo. Tem essas prostitutas que pegam esses estrangeiros. Sabe quando eu tirei isso? Eu estava no hotel, aí o cara comentando, rapaz, essa papa dólar vem para cá. É uma prostituta com aquele estrangeiro, elas pegam os bestão, né? Aí elas são conhecidas como papa dólar. Olha o que Deus fez eu comparar certos pastores. Rapaz, papa dólar e papa real. É o que tem muita papa real. Está chefiando. Tem mais do que apóstolo, tem mais do que tudo. Vocês devem ler todo esse capítulo 10 de João. O tema principal dele é Jesus, o bom pastor, em contraste com os maus pastores. E como vimos, Jesus é também a porta. A porta era necessária aqui para mostrar quem são os falsos pastores. Ou seja, aqueles que tentam entrar no aprisco de forma ilegal e não pela porta, porque a chave da porta é o Evangelho. Para passar por Jesus só passa com a palavra. E eles não querem palavra. Eles estão inventando, e o povo não sabe e o povo engole. Esses bichos não querem entrar pela porta, porque pela porta só entram os que foram chamados pela fé, os escolhidos para reconhecerem Jesus como a porta e o único caminho. Efésios 2, 8, 10, nós começamos bem, diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então Deus preparou aqueles com a fé para crer que Jesus é a porta. É como um louco como eu. Porque Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu, no linguajar do mundo aí, era considerado um homem rico, um homem que compra o que quer, é um homem rico. E quem foi que fez isso? Tinha a prostituta que queria, tinha tudo que queria, e de repente o cara simplesmente muda a vida, vem para a igreja servir, não recebe dinheiro da igreja, das duas uma. Ou esse cara realmente ficou doido, ou existe Deus e transformou o caráter desse cara. Porque não tinha no mundo quem me mudasse. E todo mundo sabe o que é ter uma família grande, rica e poderosa. Como nós tivemos até governador, como nós fizemos aí, que era o Plácido Castelo. Então, é impossível não acreditar nesse Deus. É impossível. Porque um dia cheio de poder, de dinheiro, sem doença, sem nada, é os últimos tempos. Porque todo mundo diz assim, não, cara, era liso, era rico, ficou liso, foi para Deus. Teve uma doença, foi para Deus. E eu? Nada. Estava no auge do poder. Com tudo que um homem pode ter na terra. Casa nos Estados Unidos.
Tudo declarado no imposto de renda. Tudo. E não era com roubo, não era com ladruais, não. Tudo meu é declarado no imposto. Aliás, é outra coisa que eu desafio os pastores, rapaz. Que eu ainda vou conseguir uma lei para deixar de perseguir as igrejas e ir em cima dos pastores. Para eles comprovarem a renda deles. Como é que o cara não trabalha, o cara não faz nada, e é casa, e é fazenda, e é carro, e é tudo, e é não sei o quê? É passeando nos Estados Unidos. Eu posso, rapaz. Porque Deus me dá um emprego, eu trabalho, está no meu imposto de renda, eu tenho um lastro. É tanto que eu não tenho um sigilo bancário. Já fui lá e abri meu sigilo bancário, eu falo em púlpito, falo na rádio, já falei na televisão um dia desse, numa entrevista. Eu não tenho sigilo bancário. Está aberto para quem quiser, bancário, imobiliário, para saber que o que eu tenho é pago os impostos de Deus. Deus me abençoou, foi com o meu suor. Por que os pastores não fazem isso? Pastor é homem mais que um homem público. Ele é um homem de Deus. Ele tem que mostrar de onde vem a renda dele. Aí vem dizer que eu sou doido. Não, pastor. É uma possibilidade, faltou o termo da lei, que você tem de guardar sigilo. Eu digo, perante a lei do homem, mas perante a lei de Deus eu tenho que ser transparente. Está aberto para qualquer auditoria, autônoma, seja de que for. Porque eu sou um homem de Deus, eu não posso ter dúvidas nas minhas contas. O que eu tenho que comprovar que tenho, que paguei os impostos. Agora, por que essa raiva do pastor? Porque eu vivo tentando que uma lei obrigue os pastores a prestar conta das suas rendas. Vai chegar. Você viu como o diabo é sujo? Para aprovar o que não presta, lei para homossexualismo, não sei o que, eles aprovam. Mas contra os falsos pastores, eles não aprovam. Sabe por quê? Porque o diabo gosta. Eles protegem o que não presta. Porque eu não sei por quê, que não é tão simples, eu sou auditor, rapaz. Muito bem, pastor, você vai prestar conta da sua vida. Uma coisa é a igreja ser isenta, outra coisa é você. Você vai pagar imposto de renda. Você não tem renda? E eu não sei por que essa proteção, rapaz. Mas eu vou lutar por isso. Não quero nem saber do ódio que está suscitando. Mas eu tenho que defender a classe dos verdadeiros pastores. Declare, meu irmão, você não está recebendo, tudo bem. A igreja diz que o obreiro é digno do seu salário. Eu não estou dizendo que o pastor não deve receber salário. Mas outra coisa é ele ficar milionário em cima da igreja enquanto tem gente passando fome. Eu não recebo um tostão da igreja e não tem um membro da Siloé. E olha que são muitos. Que não tenha moradia, que não tenha remédio, que não tenha assistência, não tem um. Porque é obrigação da igreja. Não é daqui? Não está com a gente? É para isso? O dízimo é para isso. Não é para encher bolso de pastor, não. Aí estamos aí, como nós falamos no começo. Baturité, uma ruma de criança, a gente já sem ter onde botar. Ninguém quer cuidar, cheio de igreja rica lá. E a cidade cheia de crianças abandonadas. Por quê? Criança não dá dinheiro. Criança não dá dinheiro. Mas Jesus disse, deixa vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Vamos lá, estamos indo. Deus há de nos dar a condição de dar abrigo para essas crianças. É só isso que eu queria dos pastores. É que eles fizessem o que Deus manda fazer nas igrejas, rapaz. Mas não encher os bolsos de dinheiro. É só o que eles fazem, a maioria deles, é só o que eles fazem. Vou bater, vou denunciar, não vou calar minha boca. O último versículo que nós temos diz, para este o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz, ele chama pelo nome das suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Para este o porteiro abre. Para este quem? Para o verdadeiro pastor. Deus está com as portas do reino dos céus abertas. Assim como para os falsos pastores, as portas do inferno estão escancaradas. As ovelhas conhecem a voz do verdadeiro pastor. Ele chama pelo nome e as conhece intimamente. João 10:3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouve a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. João 10:14-15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas.
O discípulo tem que fazer o que o mestre faz. Jesus está dizendo que é isso aqui, eu tenho que ao máximo me comparar a ele. Ele é o pastor divino, eu sou o pastor terreno, então eu tenho que seguir meu mestre. Ele está dizendo que dá a vida pelas ovelhas. Dá a vida aqui não é morrer pelas ovelhas, não. Dá a vida é eu ter a minha vida de trabalho pelas ovelhas. Morrer não precisa morrer, não, porque quem morreu na cruz foi uma morte só. Esse dá a vida pelas ovelhas, não quer isso, não. Mas dá a vida, deixar certas coisas para servir a quem está precisando. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, é o que a Bíblia diz. Então, se Jesus fez isso, ele está dizendo, pastor, você é pastor, você tem que fazer isso. Cuide das ovelhas, pega a desgarrada, cuide da doente, cuide da esfomeada. Porque aquele que Deus mandar, Deus vai dar a condição de suprir. Nunca faltou aqui, nunca. Deus sempre deu. Às vezes vai chegando um mês e não tem, de repente aparece. Deus manda. Então Ele é o provedor. E dessa forma é que nós alegramos o coração de Deus. É só fazendo o que Jesus fez. O verdadeiro pastor leva as ovelhas para fora, vai adiante delas, é reconhecido e seguido pelas ovelhas, ela conhece a sua voz. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e ela o segue, porque lhe reconhecem a voz. Pastor, vai à frente, meu irmão, não é atrás não. Lá no Oriente, Jesus usa, é porque no Oriente o pastor vai à frente das ovelhas. Aqui não, o pastor vai atrás. Ora, se o lobo está lá na frente, comeu já bem 50 até chegar no pastor. Então o pastor tem que estar na frente. Aí o pastor fica aqui na igreja, arrecadando dinheiro, trazendo não sei quem para pregar. Aí o cara toma e enche a igreja de linguiça. Agora o irmão tal vai cantar não sei o quê. Agora vai vender o CD tal não sei de quê. Agora uma campanha para levantar não sei o quê. E os pobres da igreja, meu irmão? E as vidas que estão morrendo? E os casais que estão se desmantelando? Quem é que está cuidando? Parece loucura, mas eu não vou deixar de pregar assim. Porque eu não tenho um pai se eu não pregar. Como verdadeiro pastor, também é a porta, ele é a porta que dá acesso a todas as bênçãos. Ninguém é abençoado se não passar por ele. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O verdadeiro pastor não rouba a ovelha. Não é mercenário, não foge da ajuda, não é ladrão. Pelo contrário, o verdadeiro pastor dá a vida em abundância. João 10, 15, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando do mesmo, os ladrões que entraram daquela forma e Jesus que entrou da maneira correta. É toda uma unidade a Bíblia. Agora, separado o cara inventa. Quando você pega o contexto, você sabe bem direitinho o que é que Deus está falando. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O verdadeiro pastor é amado pelo Pai, que é Deus. João 10,17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Jesus disse que o Pai o ama. Será que Deus nos ama? Será que nós também somos amados por Jesus? Como é que eu posso ter certeza disso? Nós já falamos no começo, né, meu irmão? Deus disse, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos lembrar, né? Espírita, você ama Deus? Amo. Pastor, você ama Deus? Amo. Católico, você ama Deus? Amo. Aí Deus disse, aquele que sabe os meus mandamentos e os pratica, esse é que me ama. E aquele que me ama dessa forma, conhecendo e praticando meus mandamentos, será amado por meu Pai. Daí então eu também o amarei e me manifestarei a ele. Está na Bíblia a fórmula de dizer que ama a Deus. Não é só de boca não, eu amo, eu amo. Quando Deus disse não quer saber se você diz não.
Você sabe meus mandamentos? Aí você pratica, você vive ele, então você me ama. Meu irmão, eu sei que você já conhecia esse versículo. Deixa eu dizer uma coisa, o diabo também conhece. Eu quero saber se você já tem autoridade para dizer que ama a Deus, ou seja, se você não só conhece, mas pratica a palavra de Deus. Se você disser que é impossível, Jesus também disse, mas ele afirmou, é impossível para o homem, mas possível para Deus. Creia e busque o bom pastor, e ele te conduzirá ao aprisco eterno. Que o Espírito Santo, na graça e no amor de Deus, nos guarde e nos proteja no aprisco do bom pastor, em nome de Jesus. Amém.